Com a gente aqui a médica oncologista Gabriela Monte. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vamos lá, são vários cânceres e a gente fala desse que mata, né? Que tem cura, agora também tem aquela história, né? Você tem que buscar logo a ajuda, porque senão fica muito difícil. Bom dia, bem-vinda. E é isso mesmo? Quanto mais se demora para buscar ajuda, fazer o tratamento, o negócio fica mais difícil de cuidar, doutora? Bom dia, Douglas. Obrigado pelo espaço. É isso mesmo. O câncer de pulmão é o que a gente já conhece, então é um câncer, um dos mais incidentes, então tem mais casos acontecendo e também um dos mais mortais. Então, por isso a importância da gente fazer o diagnóstico precoce, principalmente naqueles pacientes tabagistas ou que pararam de fumar há pouco tempo, justamente para a gente fazer o diagnóstico de uma maneira mais inicial e conseguir fazer um tratamento mais adequado. Os primeiros sintomas, doutora, são quais? Então, os primeiros sintomas são um pouco inespecíficos, então pode se confundir às vezes com um quadro viral, uma Covid, uma infecção, às vezes até uma tuberculose, já que a gente tem uma área endêmica, né, aqui em Maceió também, mas a gente tem que ficar atento. Então pode ser uma tosse seca, prolongada por mais de algumas semanas, até meses, uma perda de peso, uma falta de energia, né, uma fadiga, a gente pode ter o cansaço, né, quando a gente já tem alguns sintomas um pouquinho maiores, então a gente tem que ficar atento. Mas lembrar que o ideal é a gente não esperar ter algum sintoma, esperar ter algum sinal para procurar ajuda do médico, principalmente se você é um tabagista ou parou de fumar e fumava por muito tempo. Doutora, a relação câncer de pulmão com cigarro, fumantes e ex-fumantes é muito estreita. Muito estreita. A gente fala que câncer de pulmão é igual investigar se o paciente fuma, porque em cerca de mais ou menos 85% dos casos são pacientes tabagistas. E tabagistas de longa data, aqueles pacientes que pelo menos têm uma carga tabágica de mais de 20 maços ano, que a gente chama, é uma continha que a gente faz, mas são aqueles pacientes que a gente já sabe que pelo menos uma carteira de cigarro fuma mais ou menos em torno de 20 anos. Então, a gente precisa ter atenção com esses pacientes. Além do câncer de pulmão, esses pacientes podem ter a ADPO seca, a doença obstrutiva pulmonar crônica, a gente pode ter outras comorbidades cardiovasculares, então é um paciente que a gente vai estar tendo que ter uma atenção especial em diversas áreas. Doutora, sou um fumante ou um ex-fumante, estou assistindo agora e falo, poxa, eu estou com essa tosse aí há vários dias ou meses, né, e não busquei ajuda. Qual médico de imediato que eu vou? É o clínico geral? Inicialmente, eu sempre falo que o clínico é o médico de mais fácil acesso. A porta de entrada. É a porta de entrada. E a gente pode fazer tranquilamente esse rastreio com o clínico geral. Então, de uma maneira geral, as sociedades recomendam que nesse paciente que é tabagista ou que parou de fumar há pouco tempo, em menos de 15 anos, tá certo? A gente tem uma ideia de rastreio, que é com a tomografia de baixa dose, que a gente chama, que é uma tomografia sem contraste, que tem baixa dose de radiação e que a gente faz realmente um rastreio bem legal, né, com a qualidade interessante para avaliar se tem algum nódulo, se tem algum achado suspeito. Claro que o acompanhamento do pneumologista, que é um médico especialista na parte do pulmão, é o ideal nessa parte também, até para orientar a cessação de tabagismo e outras medidas também, por exemplo, para DPOC, se for o caso. Doutora, o câncer de pulmão, qual é a probabilidade de cura? Ou cada caso é um caso, depende do tempo de vida do fumante, depende da condição que ele procura o médico, mas há um percentual tipo médio, tipo probabilidade de cura, chance de ter uma vida normal? A gente tem sim chance de cura no câncer de pulmão, claro que como é um câncer extremamente agressivo e que muitas vezes a gente descobre já com a doença mais avançada, o ideal é a gente realmente fazer sempre o diagnóstico precoce, principalmente essa ideia de rastreio desses pacientes de mais alto risco. Então, em torno de 15% é realmente esses pacientes diagnosticados com a doença inicial. Então, por isso que a gente reforça a importância de fazer esse diagnóstico, né, nesses pacientes de alto risco, mas tendo esse diagnóstico, tendo um tumor pequeno, a gente consegue realmente fazer esse tumor desaparecer através de várias medidas, tanto tratamento de quimioterapia, imunoterapia, cirurgia. Então, a gente consegue realmente fazer uma doença ser curada se ela for diagnosticada no início. E o tratamento é cirúrgico, é quimioterápico? Como é que é? Inicialmente, a gente sempre fala que o tratamento tem que ter, em algum momento, a cirurgia para a gente considerar ele curado, e uma cirurgia ideal com o pessoal da cirurgia torácica, né, de uma maneira
que a gente fala oncológica, mas a gente hoje em dia também tem alguns artifícios para melhorar ainda mais esse tratamento, utilizando às vezes quimioterapia, imunoterapia antes de operar para conseguir diminuir o tumor e fazer essa cirurgia de uma maneira adequada. E aí, homens ou mulheres sofrem mais com câncer de pulmão, doutora? De uma maneira geral, a gente encontra mais pacientes homens, né? Mas hoje em dia a gente também está tendo um equilíbrio, a gente encontra também mais mulheres fumando, mas a gente sabe também que com as políticas públicas de diminuição do cigarro em locais fechados, a gente tem tendo uma medida mais educativa e a gente consegue diminuir as chances desses pacientes fumantes realmente desenvolverem câncer no futuro. Mas a gente sabe que é uma incidência muito alta ainda entre homens e mulheres. Doutora, cigarro existe há anos, né? Muitos e muitos anos, mas agora, na última década, veio a onda do cigarro eletrônico. Ele preocupa vocês enquanto médicos, oncologistas que cuidam lá do câncer de pulmão? Qual a relação câncer-pulmão, cigarro eletrônico? É tão perigoso quanto? Preocupa muitíssimo em todas as sociedades, pneumo, oncologista, cirurgião torácico, porque a gente está falando de uma medicação, de um produto novo, né, que a gente ainda está descobrindo a longo prazo os efeitos dele, mas a gente já sabe as substâncias que ele tem. Então a gente tem diversas substâncias cancerígenas que já são comprovadas realmente que podem causar câncer. Além disso, diversas outras substâncias, como metais pesados, a gente faz realmente a utilização do aparelho numa alta temperatura que pode fazer queimadura na via aérea. Então, assim, a gente tem vários problemas decorrentes do cigarro eletrônico e a gente está se assustando muito também com o que a gente está encontrando de uma forma muito rápida. Pacientes jovens com dano pulmonar muito rápido, esses danos muitas vezes podem ser irreversíveis e a gente fica bem preocupado porque é uma população jovem que está tendo acesso a esse novo produto. Cigarro eletrônico, então, se a senhora pudesse dar um conselho, evitar o máximo. Corta. Exatamente. E não cair nessa história que cigarro eletrônico é bom para a gente deixar o cigarro normal, né? Ele tem mais quantidade de nicotina e a gente, às vezes, quando vai fazer a continha, quantos cigarros normais a gente estaria fumando, é muito, muito, muito maior, além de outras substâncias que ele tem também dentro dele. E há muita química por trás daquilo, porque um tem um cheiro de hortelã, outro tem um cheiro de canela, outro tutti-frutti, e isso tende a trazer o engajamento da turma mais jovem, com complicações que a senhora falou, seríssimas, cada vez mais jovens sofrendo com problemas pulmonares e respiratórios. Perfeito. Então, assim, é um produto voltado justamente para atrair o cliente. Então, ele tem um cheiro diferente, um gosto diferente. Então, tem uma embalagem, né, que é mais acessível. Ele, querendo ou não, ele é um pouco mais permissível no ambiente social, mas a gente tem que lembrar de tudo que a gente tem ali dentro, né? Então, quando a gente começa a ver os estudos que realmente tem bastante coisa saindo, a gente vê que são medicações, ou são produtos que a gente vai ter realmente algum dano, nem que seja a longo prazo, né? Mas que a gente vai encontrar, sim, um risco de câncer para diversas partes, inclusive para o pulmão. Muito obrigado, doutora Gabriela. Volte mais vezes e qualquer sintoma, tosse seca, fumante, ex-fumante, procura o médico, não espera esse monstrinho crescer, senão se complica. Obrigado, viu, doutora? Obrigada pelo espaço. Um abraço à senhora.